O médico faleceu pouco antes de completar 90 anos de idade, com muita tristeza e dor no coração. Seus 3 filhos o acompanharam até a sepultura. Passada uma semana, procedendo ao inventário, encontraram uma série de preciosidades muito bem guardadas pelo pai num pequeno armário. Entre outras coisas havia lá o colar da mãe, já há muito tempo falecida, uma plaquinha de prata que a universidade entregara ao médico pela passagem do jubileu de prata de sua carreira profissional, um objeto de marfim proveniente da África e um pedaço de pão. Sim, um pedaço de pão seco e duro. Os filhos fitaram aquele pão cheio de rachaduras, duro como pedra. Como é que este pão se encontrava entre as preciosidades do pai? Ninguém sabia responder. Perguntaram então à velha empregada, que por muitos anos cuidara da casa do pai. Ela pôde dar a resposta. Nos tempos depois da guerra, havia pouca comida. O pai adoecera, necessitava de alimentos que o fortalecesse. Certo dia, um velho amigo o visitou e lhe deu aquele pedaço de pão. O doente, porém, recusou-se a comê-lo. Mandou que fosse levado para a vizinha, cujo filho também jazia doente. "Eu já sou velho", disse ele, "mas aquela criança ainda está no começo da vida." A vizinha agradeceu, mas logo mandou o pão para um viúvo idoso que encontrara refúgio num cantinho do sótão. Só que o pão também não ficou ali. Continuou sua viagem singular até sua filha, que morava com suas 2 crianças num porão não longe dali. Esta, porém, viu a possibilidade de prestar um favor ao velho médico doente, como sinal de gratidão por ter tratado de suas crianças sem nunca cobrar nada. "Logo percebemos que se tratava do mesmo pedaço de pão", concluiu a empregada. O médico ficou profundamente emocionado e disse: "Enquanto permanecer vivo entre nós, o amor que reparte seu último pedaço de pão, não temo pelo nosso futuro. Este pão saciou a fome de muitas pessoas, sem que ninguém tivesse comido dele, um pedacinho sequer. Vamos guardá-lo bem, e quando o desânimo quiser abater sobre nós, olhemos para ele." Essa história é parte de um conto de Guenther e Schultz Wegener. Trata-se de uma história escrita pela própria vida. Nela acontece literalmente aquilo que Jesus ensinou: "Não só de pão viverá o homem", e Mateus 4:4, e "Dai e ser-vos-á dado", Lucas 6:38. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, 1 ao 11, nos conta que Jesus foi tentado para transformar pedras em pães. Após um período de 40 dias de jejum, é compreensível que sentisse fome. Para ele, repleto de onipotência divina, teria sido fácil realizar um milagre em seu próprio favor. Jesus, porém, não cede a esta tentação, pois está ciente da sua condição de filho. Ele vive do que recebe das mãos do seu Pai. Por isso responde ao tentador: "Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor." Deuteronômio 8:3. Com isto, Jesus demonstra confiar em seu Pai, mesmo na maior dificuldade. Viver do que se recebe das mãos de Deus. O pão é necessário como alimento da vida, mas não é a vida em si. Deus é a vida. Sua palavra criou o mundo. Sua palavra o mantém. Também eu sou criatura de Deus. Também minha vida é mantida pelo que provém das suas mãos. Quem é sabedor disso nunca pensará que o pão é mais importante que a vida. De acordo com esta sabedoria, agiu também o médico da nossa história. Ele pôde passar adiante o pão por saber que a vida é mais do que o alimento. Mateus 6:25. A bondade de Deus nos compromete. No Pai Nosso pedimos pelo pão de cada dia, como se não fosse o trabalho de nossas mãos que o pudesse produzir. Com isso, confessamos viver sempre da bondade de Deus, que nos presenteia com saúde e nos capacita com dons e aptidões. Na prece pelo pão de cada dia, incluímos todas as pessoas. Não dizemos meu pão de cada dia, mas nosso pão de cada dia. A bondade de Deus nos compromete. O pão de nossa história inicial passou de mão em mão, porque todos eram de opinião que a situação do outro era ainda pior. Enquanto existirem pessoas que passam fome e sofrem injustiça, não posso viver egoisticamente para mim mesmo, sem que me torne culpado perante Deus. O amor que Deus tem para comigo me compromete a lutar pela sua dignidade humana, leva a repartir, a doar e a ajudar. Seu amor comporta-se como uma pedra de gelo,
Quanto mais a seguro em minhas mãos, querendo retê-la só para mim, tanto mais rápido se derrete. Porém, quando passo adiante o amor de Deus, sinto-me igualmente presenteado. Enquanto o amor de Deus for repartido entre nós, a prece pelo pão nosso de cada dia será sincera e honesta. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos